Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco, nossa obra social, nossa missão aqui na comunidade é com crianças, adolescentes e jovens. Que Deus nos abençoe nesta manhã de quinta-feira, dia 5 de junho. Vou anotar aqui para mim não esquecer desta data, 5/6/2025, que Deus nos abençoe, são 7 horas da manhã, nós possamos ser gratos a este Deus que é amor, misericórdia e justiça. Livro de Deuteronômio, este aqui é atribuído a Moisés. Hoje nós vamos meditar a partir do capítulo 10 e que Deus abençoe aí os nossos maravilhosos inscritos, né? O nosso canal deu uma alavancada aí nos últimos dias, aí do dia 20 de maio para cá, a gente conseguiu quase 200 inscritos, olha que bacana, tá? E os vídeos aí alcançaram um público muito maior aí, e o YouTube ainda está entregando aí alguns vídeos nossos aí que estão sendo destaque aí. Que Deus abençoe sua vida. Hoje um abraço especial para Maria Fernanda. Maria Fernanda é a mamãe do João Ítalo, do Ícalo, da Kiara e do Davi. Que Deus abençoe vocês todos aí, os meninos bons aí. O Ícalo passou por aqui ontem antes de ir para a escola, e o João veio para o nosso culto aberto à comunidade. Que Deus abençoe vocês. Um abraço também para a tia Sônia, a Andressa, Dandara, o Kelvin, a irmã Nilda está soltando o gogó aqui. Que Deus abençoe você, sua família, suas netas, seus netos, seu filho, sua nora. Que Deus abençoe vocês. Tia Simone, G, te ama, e a todos aqueles que estão conosco aí na caminhada. Deuteronômio, capítulo 10. Que Deus nos abençoe. Amém. Se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca nos comentários, vou ficar muito feliz em pegar para mim. E é assim que a gente cresce como ser humano, como cristão, como gente, como empresário, como motorista, dentista, engenheiro, astronauta, tá? Que Deus abençoe. Gente, se você puder, você que está só de passagem, se você puder, se inscreva no nosso canal. Você está ajudando um canal que faz trabalho. Nossa obra aqui é com crianças e jovens, tá? Se você puder nos ajudar aí, só clicar lá em inscrever, se você já está ajudando a gente. A gente corre um bom risco de acertar o Elon Musk. E o nosso objetivo é atingir 8 bilhões de seres humanos, ou seja, o nosso canal vai ficar mais famoso do que o canal do MrBeast. MrBeast, fica ligado com a gente aí, tá? E olha que nós estamos falando sobre Jesus, hein? É isso aí, tá? Livro de Deuteronômio, a gente já riu, a gente já se divertiu, a gente já orou. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus aqui, segundo Moisés, tá? Naquele mesmo tempo, disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim a este monte e faze uma arca de madeira. O Moisés já tinha quebrado as primeiras pedras, lembra? Deu uma treta lá, ele desceu, o pessoal estava adorando um bezerro. Ele quebra as tábuas, ele fica bolado, quebra as pedras lá e tal, né? E ele faz outras tábuas para subir o monte. E aqui já tem uma ordenança para construir uma arca. Qual arca? A Arca da Aliança, tá? Para guardar estes utensílios sagrados. Dentro da arca, se eu não me engano, vão ser guardadas as tábuas, as 2 tábuas com os 10 mandamentos, um pote com maná, o pão que vinha do céu, e o cajado do Arão que floresce. Se eu não me engano, esses 3 objetos ficam, os 4 objetos, né, que são duas tábuas de pedra, 4 objetos são guardados aí dentro da Arca da Aliança. Nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escrita, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo. O fogo simboliza o sagrado, o fogo está sempre apontando para cima. O fogo está sempre apontando para o mais elevado, para o céu, né? É muito interessante. A água simboliza a humanidade, né? Ela está sempre horizontal, e o fogo sempre vertical, sempre apontando para cima. Que ele vos falará no dia da congregação no meio do fogo. E o Senhor entregou a mim, desci do monte, depositei as tábuas na arca que fizera, e ali, então, como o Senhor me ordenou. Partiram os filhos de Israel a Bereote, Bané, Jacá, para Moserá. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Percebe que aqui
ele está praticamente resumindo aquilo que já foi falado nos outros livros, tá? Lá no Números, nos Números aqui já fala sobre isso, nos Levíticos, então ele está dando meio que uma resumida daquilo que já aconteceu aqui. Percebe que há um esforço grandioso para reforçar essas ordenanças, essas diretrizes, para que isso fique bem guardado no coração e na mente dessa nova cultura, né? Vou falar a palavra cultura aqui. Nesse tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor, para o servir, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com os irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe disse. Então é considerado, se você é alguém que está ali nas linhas de frente do trabalho, você que é um zelador pela casa de Deus, você é um levita, né? Você que cuida da obra, você que limpa o banheiro, você que cuida da administração, você que faz a contabilidade, você que ajuda ali, né, no dia a dia com as suas tarefas, você é praticamente um levita, tá? Eu estive no monte como antes 40 dias e 40 noites, o Senhor me ouviu ainda dessa vez. O Senhor não quis destruir-te, porém o Senhor me disse, levanta, põe a caminho, disse, diante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei dar aos seus pais. Então, foi feito um juramento, esse juramento começa a ser cumprido aqui, e a gente sabe muito bem que essa guerra aí por território é forte até hoje, tá? Se você pesquisar aí, você vai ficar impressionado a quantidade de conflitos que existe lá nessa região lá, né? Israel, faixa de Gaza, em torno de Síria, dá muita treta ali, tá muito problema ali. Agora, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus te pede, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames e sirva o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, para que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Mesmo assim o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós somente deles escolheu para deles e deste povo, como hoje se vê. Circuncidai, portanto, os vossos corações. Olha, ele está pedindo para circuncidar o coração. Tirar aquilo que está impedindo a gente de ter uma visão mais ampla da vida, da espiritualidade, de Deus, né? Da ciência. Gente, hoje eu tinha uma visão, não é preconceituosa, mas eu tinha uma visão errônea da ciência e da fé. Hoje eu entendo que fé e ciência andam lado a lado, paralelo, um do lado do outro. O cientista que observa uma partícula, ele precisa acreditar que aquela partícula existe, que ela está ali em algum lugar ali, interagindo, e que ela está fazendo aquilo ao qual ele fez um cálculo matemático, uma equação. É interessante, ele está acreditando que um pedaço de algo que ele não consegue ver está fazendo aquilo que ele espera que esteja fazendo. Isso é fé. Ele está acreditando nisso. Assim como os números. A gente acredita que 1 mais 1 é 2, sem poder pegar em 1 mais 1, que é igual a 2. Percebe isso? Isso é fé. Eu estou acreditando em algo que só existe na minha cabeça, na minha consciência. Só existe na cabeça do matemático. Ou seja, a gente acredita em coisas que existem só de uma forma abstrata, mas a gente acredita e faz sentido e tem toda uma direção, e a gente às vezes vai dizer que a fé é superior à fé, a fé é superior à ciência, ou o contrário, a gente vai dizer que a ciência é superior à fé. Na verdade, as duas estão caminhando lado a lado. É muito impressionante isso, tá? E mais não endureceis as vossas cerviz, pois o Senhor vosso Deus é um Deus dos deuses. Numa época em que tudo era um Deus, tudo era uma divindade. Eu já falei isso um monte de vezes, eu vou repetir. Tinha o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da água, o Deus da agricultura, o Deus do vinho, o Deus não sei das quantas. Então, antes de sair da minha casa, hoje, se a gente acreditasse em um monte de deuses, trocentos deuses, eu teria que fazer milhares de orações, então eu ia perder a hora para ir para o trabalho. Hoje não. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pronto. Um único Deus facilita a vida de todo mundo. É ou não é? Já é um avanço, já é uma tecnologia, né?
É um avanço aí, uma única divindade, um único Deus, tá? Pois o Senhor nosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, dando-lhe alimentos e vestes. Amai o estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Isso aqui é um paradoxo, né? Vamos invadir a terra prometida. Quando a gente invadir lá, eles são estrangeiros, eles estão na nossa terra, nós vamos matar homens, mulheres e crianças. Aqui ele vai dizer assim, vamos amar o estrangeiro. Versículo 18, ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. Não é um paradoxo? Ao mesmo tempo que eu estou querendo amassar o pessoal, eu tenho que amar o pessoal. É interessante, né? Interessante como que a gente tem que ter essas reflexões. Ao mesmo tempo eu estou te amassando, mas eu tenho que chamar. É interessante, tá? Dando-lhe alimentos e vestes. Amai o estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás e ele servirás, e a ele te chegarás, pelo seu nome jurarás. Ele, o seu louvor e o teu Deus, é o seu louvor e o teu Deus, que por ti fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como estrelas dos céus em multidão. Tinha muita gente, tá? Bastante gente aí. Se a gente fizer um cálculo friamente aí, né? Dá muita gente aí. Eles contam só os homens, tinha muitos homens. Aí você conta aí para cada homem mais 2, talvez 3 mulheres. Você pensa a quantidade de crianças que tinham, né? Não tinha televisão, não tinha internet, o pessoal fazia criança, tá? É só ver os nossos antepassados não muito longes, né? Minha avó tinha um monte de filhos, a minha mãe tem um monte de irmãos, o meu pai também tinha um monte de irmãos, né? Depois esses números foram sendo reduzidos, hoje as pessoas têm 1, 2 no máximo, dificilmente, poucas vezes você vai ver alguém que tem mais de 5 filhos aí, 4 filhos, 3 filhos, né? Eu conheço talvez umas 2 ou 3 pessoas jovens que têm mais de 3 filhos, tá? A maioria é 1 ou 2, tá? Amarás o Senhor teu Deus e todos os dias observarás os teus estatutos, os seus juízos. Capítulo 11. Os grandes feitos do Senhor, tá? Nós avançamos aqui mais um pouco, a gente tem um tempo, sim. Amarás o Senhor teu Deus e todos os dias observarás os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo como os vossos filhos não conhecem e não viram a disciplina do Senhor vosso Deus, e a grandeza e a sua mão forte e o teu braço tendido. Os sinais e as obras que faz no meio do Egito, ao faraó, rei do Egito e toda a sua terra, e o que fez ao Senhor dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do mar vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Não foram os vossos filhos que viram o que ele fez por vós no deserto, até chegardes a este lugar. E o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Rubem, quando a terra abriu a sua boca e os tragou com suas famílias, as suas tendas e os que lhe pertenciam, ao meio de todo Israel. Isso aqui é aquela história, né, que aconteceu lá com Datã, com Abirão, né, e eles fizeram umas coisas lá e tal, aí o pessoal ficou meio chateado, a terra se abriu, engoliu todo mundo, ele com suas famílias e tal, né. Então, assim, isso está lá deixa eu ver se eu me lembro, eu acho que eu anotei, está lá no Números, capítulo 16, versículo 1 ao 31, conta toda essa narrativa aí, né, do que aconteceu com eles lá. O negócio não foi fácil para eles não, tá? E ali acabou que a família dele todinha pagou o preço, né, pelos erros que eles cometeram, tá? Gente, a religião, às vezes, ou sempre, ela tem essas coisas aí, tá? Algumas injustiças são travadas por causa de religião, infelizmente, tá? Preconceitos, julgamentos errôneos, segregação, holocausto, são uns negócios aí que se você for pesquisar, você vai ficar, o seu sangue vai ferver, tá? Mas nós somos especialistas em fazer isso. E a culpa é de quem? A gente coloca a culpa em Deus. Foi Deus que mandou eu fazer. E aí a gente tem esse respaldo para falar que foi Deus que mandou fazer, tá? Foi um humano que fez, mas coloca a culpa em Deus.
Gente, bebe água, tá? Hidrate os seus rins. Versículo 8. Guardai, portanto, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis na posse da terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua semente, terra que mana leite e mel. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeareis as vossas sementes e a regareis com a ajuda do pé, com a rega e uma horta. Mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e de vales, que bebe água das chuvas do céu. É uma terra ao qual o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre esta continuamente, desde o começo até o fim do ano. Então percebe-se que eles sabem que essa terra é muito boa, né? Pelo que é narrado sempre sobre a terra prometida, é uma terra que mana leite e mel, uma terra que é boa para agricultura, para pecuária, para plantação de hortaliças, para criação dos animais, para tudo, né? É o que se percebe aqui, é uma terra que parece, né, como foi dito aqui, né, é como se Deus tivesse um cuidado com essa terra o ano todo. É o que está dizendo aqui, ó. Deus está sobre ela continuamente, sobre essa terra, né? Olha que interessante, desde o começo até o fim do ano. Versículo 13. Se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Então, ou seja, seguir a Deus é uma das diretrizes para se ter bênçãos, né? Eu estou seguindo a Deus, então vou me dar bem. Eu não estou seguindo a Deus, então vou me dar mal. Percebe-se isso muito claramente nestes textos, né? Que vão dizer que se você está com Deus, você vai se dar bem, você vai ser próspero, você vai ter saúde, sua esposa vai ter filhos fortes, seus filhos vão ser incríveis, e é isso, tá? Você vai ter bens, né? Darei erva nos vossos campos, ao vosso gado, e comereis e vos fartarei. Cuidai para que o vosso coração não se engane, e desviando-vos, sirvais a outros deuses e vos prostreis diante deles. Então está pedindo assim, toma cuidado, não vai idolatrar o copo d'água sagrado, cuidado, né? Não vai se dobrar diante da divindade do smartphone, toma cuidado com isso, né? Fica a dica aí, tá, gente? Cuidado com as divindades futuras, né, dos tempos atuais. Cuidado, tá? Toma cuidado aí, fica ligado aí. Não vai sair por aí adorando essas coisas não, tá? Cuidai para que os vossos corações não se engane, e desviando-vos, sirvais a outros deuses e vos prostreis diante deles. Cuidado, tá? Eu falei da internet, falei do smartphone, pode ser o nosso carro, pode ser a nossa mansão no condomínio chique, pode ser a empresa que a gente trabalha, pode ser que nós sejamos o dono da empresa, pode ser a marca que a gente usa, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, tá? Então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e ele fechará os céus para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo desaparecereis da terra que o Senhor vos dá. Tá vendo que é uma propaganda, né? Está falando que se você seguir a Deus, você vai ter isso. Se você não seguir a Deus, você vai ter isso, mas pro lado negativo, né? Gravai essas palavras nos vossos corações e as vossas almas. Atai-as, por sinal, nas vossas mãos, e ponde-as como faixas entre os vossos olhos. Ah, eu falei sobre isso ontem, no outro vídeo. Não tenho nada aqui. Façamos de conta que esse pedaço de papel são as minhas orações, tá? Guardai as minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as, por sinal, nas vossas mãos, e ponhas como faixas entre os vossos olhos. Era uma caixinha. Essas orações eram guardadas dentro de uma caixinha. Se você quiser pesquisar, você pesquisa aí que você vai ver. Os judeus têm ainda esse costume. Essa oração fica dentro de uma caixinha. Essa caixinha tem uma fita, talvez de couro ou algum outro tecido, e eles amarram essa caixinha nas suas mãos ou na testa. Você vai ver muito eles com a caixinha amarrada aqui, ó, na testa, justamente por causa dessa passagem aqui, tá? Atai-as nos vossos corações, né? Na alma, guardai essas minhas palavras no vosso coração.
e na vossa alma. Atai-as por sinal nas vossas mãos e ponha numa faixa entre os vossos olhos. Você vai, pesquisa aí que você vai ver. Eles usam uma caixinha, geralmente é preto, e aí eles amarram aqui, a caixinha fica aqui, ou nas mãos, assim, fica aqui na mão, aqui, para eles fazerem as suas orações. Ensinai os vossos filhos, falando dela, sentando nas vossas casas, andando pelo caminho, deitando, levantando, escrevei nos umbrais das casas, nas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos seus filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais, como numerosos são os dias em que o céu permanece sobre a terra. Diligentemente guardareis todos estes mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e achegando-se-vos a Ele. Também o Senhor de diante de vós expulsará todas essas nações e despojareis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. O vosso termo se estenderá do deserto ao Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém subsistirá diante de vós, o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o terror e o temor, como vos disse, tá? Então nós temos posicionamentos geográficos, dá para você saber mais ou menos ou até precisamente aonde que é esse lugar. Você, se seguir, você vai ser forte, corajoso, vai ter bens, vai ser abençoado. Se você não seguir, você vai se dar mal, tá? Então é um marketing bem forte, tá? Principalmente de um grande líder chamado Moisés, aí, então chama atenção, tá? Vede, hoje eu vos ponho diante de vós a bênção e a maldição. Tá vendo? É uma propaganda. Se ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, a maldição, se não ouvirdes mandamentos do Senhor vosso Deus, se vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Então, se você der ouvidos, você vai ter bênçãos. Se você seguir outro caminho, você vai ter maldições, tá? Para desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. Então, é uma tentativa exata para tentar tirar toda a idolatria que existia, tá? Eles encontraram aí umas escavações lá na região, eu não lembro o nome do local, né? Que eles encontraram várias estatuetas enterradas, porque eles cultuavam outras coisas e com medo de o pessoal mais seguidor desses pensamentos aqui, dessas narrativas, eles ficavam com medo, opa, vocês descobriram que eu estou adorando essa coisa aqui, eles vão me amassar. Então essas estatuetas eram escondidas aí, tá? Eram ídolos domésticos, ídolos do lar, tá? Às vezes a gente tem em casa alguma coisa, né? A gente às vezes tem alguma coisa que a gente presta uma atenção, a gente faz uma reverência, né? Às vezes é o nosso smartphone, às vezes é a marca da nossa empresa, tem umas coisas aí. Às vezes é o nosso carro, né? Às vezes é. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vai conquistar, pronunciareis as bênçãos sobre o monte Gerazim e a maldição sobre o monte Ebal. Então teria um local para falar das bênçãos e tinha um local para falar das maldições, 2 montes. Porventura não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina de frente de Gigal, junto aos carvalhais de Morré. Estais atravessando o Jordão para entrar e possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Quando tomardes posse dela e nela habitardes, tende cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Gente, se a gente for fazer um exercício de pensamento sobre essa questão, é muito interessante, tá? Vamos supor que, vou pegar minha cidade como exemplo, Juiz de Fora tem quase 700 mil habitantes, tá? Uma cidade até bem grande. Vamos supor que vem um povo aí, tá vindo um povo aí em direção a Juiz de Fora. E esse povo entendeu que Deus falou com eles que essa cidade pertence a eles. Se você for olhar por este lado, você vai entender que eles têm um respaldo de um Deus que eles acreditam que é o Deus verdadeiro e que essa terra pertence a eles. Então, quando eles entrarem aqui em Juiz de Fora, eles receberam as ordens de um grande líder para matar homens, mulheres e crianças. Porque a gente tem uma facilidade de olhar e dizer assim, irmão Gerson, esse povo não era um povo legal, por isso que aconteceu isso. Pois é, poderia ser conosco.
A gente poderia ser os cananeus. A gente tem que estar sempre tendo esse olhar. Né? Será que seria legal um outro povo vir aqui e falar: ô, isso aqui é nosso, vocês estão enrolados com a gente. Deus mandou a gente aniquilar vocês, amassar vocês, homens, mulheres e crianças, e ficar com as coisas de vocês para nós. Pensa, eu sempre me faço esses questionamentos, esses exercícios de pensamento. Imagina, quase 700 mil pessoas sendo massacradas. E isso que eu estou falando de Juiz de Fora, poderia ser qualquer outro lugar. Poderia ser qualquer outro lugar. Você imagina o problema, né? Todo mundo em torno de Juiz de Fora, depois, vai ser inimigo de quem invadir aqui. Nossa, pessoal ruim, matou todo mundo, até o coitado do irmão Gerson, tadinho. Ele não era tão ruim assim, não. Ele era feio e careca, mas tudo bem, a gente gostava dele. É isso, a gente tem essas questões para pensar e refletir, né? Nesse tempo foi assim, ainda acontecem vários conflitos. A gente tem aí o mais famoso, né? O mais famoso é o da Rússia com a Ucrânia. Já tem um tempo essa guerra aí, hein? E parece que não vai ter fim tão logo, né? Parece, né? Que Deus abençoe lá os ucranianos e os russos que estão sofrendo aí por essa guerra aí, tá? Então vamos parar por aqui. No próximo encontro, nós vamos estudar a partir do capítulo 12. Que Deus abençoe a sua vida, você que está conosco, você que tem nos ajudado, você que é nosso apoiador, você que é da nossa equipe, que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Dona Tia Simone Ara, Dona Fátima Suadão, Dona Graça, que Deus abençoe todos vocês, nossos maravilhosos inscritos. A gente só tem que agradecer. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, mais esse momento especial, que nós possamos ser abençoados neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu. Gente, se você puder, ajuda a gente, se inscreve, manda pro seu parente, pro seu pessoal, manda pro pessoal rico. A gente está precisando de um padrinho, de alguém para nos ajudar aqui, para a gente poder ampliar os trabalhos aí. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu!